Fala galera do primeiro ano, tudo bem? Tranquilidade aí? Estamos nós aqui para mais uma aula. Nós estamos aqui para fechar a apostila 1, né? Finalmente vamos fechar a apostila 1. E o tema dessa aula, né, final, é o papel do Estado e dos planos econômicos, ok? Então vocês vão perceber que é uma aula bastante ampla, né? O conteúdo grande. Então, qual que é a recomendação que eu faço para vocês? Nós vamos apresentar aqui, né, os famosos papéis que o Estado desempenha, sobretudo na economia. Então, depois que vocês terem essa aula e pegarem bem aí as características de cada tipo de Estado, vocês vão ler a apostila e vão identificar nos vários planos que são apresentados ao longo aí do tempo, né, se esses planos são, né, típicos de um Estado interventor ou de um Estado mais neoliberal, ok? Lógico que com a deixa que a gente vai deixar aqui para vocês, né, com a aula, tudo, vocês vão perceber que a maior parte dos planos econômicos lançados pelos governos do Brasil foram planos econômicos típicos de Estado intervencionista, tá certo? Então, nós vamos aprender isso ao longo dessa aula. Então, como introdução, né, cabe aqui apresentar os papéis que podem caber a um Estado. O Estado, ele pode ser regulador no sentido de estabelecer regras, né? Então a gente trabalha na sociologia com a ideia do contrato social, que é básico, né, na formação do direito de um lugar, ok? Então, no caso da economia, o Estado também vai estabelecer uma espécie de contrato, né? Regras que as empresas, que os atores econômicos devem respeitar. Então, para que isso? Para que não seja que a economia, né, fazendo aqui uma analogia com a sociologia, para que não exista um estado de natureza na economia em que os mais fortes devastem os mais pequenos, ok? Então é importante que existam regras justas para que todos possam atuar na economia e aí ter a sua sobrevivência. O segundo papel é um Estado provedor, um Estado comprador, financiador, ok? Então aqui já é um Estado mais participativo. Não é só um Estado que vai trazer regras, mas é um Estado que vai financiar, que vai comprar, que vai ser um ator protagonista dentro, né, da dinâmica econômica nacional. E o terceiro papel é o de Estado empresário produtor. Seria quando literalmente o Estado de um país ele vai ter propriedades, ele vai ter empresas e o Estado vai administrar isso, ok? Então, trazendo para vocês entenderem bem isso. Quando a Petrobras no Brasil ela é criada, nós temos uma evidência disso. Quem é o dono da Petrobras no início do Brasil, da sua história? É o Estado brasileiro. Então, se é o Estado brasileiro que é o dono, é ele que vai administrar. É ele que vai apontar pessoas para ser o presidente da empresa, né? É ele que vai ter que pensar numa burocracia, em técnicos, em profissionais, em contratar pessoas, né? Enfim, é ele que vai administrar a empresa. Então, dentro das filosofias econômicas, isso pode ser defendido ou pode ser questionado e combatido, tá? E é isso que a gente vai ver ao longo dessa aula. Primeiro tipo de Estado, o Estado interventor, né? Então, já antecipei para vocês que nós tivemos na nossa história, sobretudo republicana, evidências de, né, políticas típicas de Estado interventor. Então, vamos aqui descrevê-las.
orientar a política fiscal, orientar a política tributária, monetária, trabalhista, distributiva. Ou o que é fiscal? Fiscal tem relação com questão de gasto. Quanto que gasta? Vai gastar muito? Vai gastar pouco? Vai colocar teto para os gastos? Certo? Tributo, imposto, monetária, moeda, trabalhista, regras trabalhistas, política distributiva, né? Vai haver uma redistribuição dos recursos para pessoas necessitadas, ok? Então, nesse papel, o Estado ele vai ter abertura para ser empresário. Ele vai ter empresas, vai administrar, ele vai investir, ele vai financiar, ele vai comprar, fornecer crédito, ele vai proteger as empresas. Então, vocês já devem ter ouvido isso dos outros anos, com o Marinho, com a Ju, né? A existência de estados que vão lançar mão de políticas protecionistas para proteger, né, as empresas nacionais, ok? Visando o quê? Tornar o produto importado menos atraente para priorizar o produto nacional. No caso da história brasileira, sobretudo de 1930 a 1990, nós tivemos evidências de Estado excessivamente interventor. Então pega governo Vargas, governo JK, os governos militares, todos eles foram adeptos de uma política de Estado intervencionista, com empresas estatais, com atração de dinheiro com o Estado, trazendo recursos ou da iniciativa privada ou recursos do exterior, reemprestando para os atores econômicos, tá certo? Então, tivemos um modelo que a gente destaca bastante, que começa com Vargas, né? Vargas tinha um projeto econômico de diversificação da economia nacional, né, a partir de capital nacional. Então nós podemos falar que era uma política nacionalista que priorizava, né, atrair capital privado nacional e investimento a partir, né, de capital oriundo do Estado. Era uma política que priorizava as empresas nacionais, colocava tarifas protecionistas nos produtos oriundos de fora. E Vargas, e esse modelo, ele teve uma inspiração keynesiana. Então, quem quiser, procure aí quem foi o Keynes, né? O Keynes foi o cara que vocês viram lá no 9º ano, que foi o inventor do New Deal, né? Uma política intervencionista para tentar fazer com que a economia americana dos Estados Unidos, ela reaquecesse, gerando trabalho público em frentes públicas de trabalho, né, gerando seguro-desemprego, gerando renda social para a economia aquecer novamente, ok? E existe um órgão que é vinculado à ONU que se chama CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina. Ela, nesse momento, também tinha uma inspiração keynesiana e, de certa forma, ela oferecia como uma assessoria técnica para os estados desenvolverem esse tipo de política econômica que ganhou o nome no Brasil de desenvolvimentista, né? Então seria o Estado interventor buscando desenvolvimento econômico, gerando uma variação econômica maior, ou seja, desenvolvendo indústria, não só o campo, mas desenvolvendo indústria, desenvolvendo serviços, certo? Então nós tivemos uma complexificação da estrutura econômica nacional a partir desse tipo de política econômica, a partir desse tipo de Estado, tá certo? Esse tipo de Estado desenvolvimentista, intervencionista. Então são sinônimos, tá? Desenvolvimentista, uma política intervencionista e que visava, naquele momento em que foi implementado, uma substituição de importações. O que significa isso? Até aquele momento,
a posição do Brasil, né, pensando a divisão internacional do trabalho, era exportar produtos primários, as famosas commodities, né, café, minério de ferro, ouro, açúcar, borracha, e importava manufaturas. E isso é muito ruim, porque nós exportávamos produtos de baixo valor agregado e importávamos produtos de alto valor agregado. E a tendência que nós tínhamos era ter de déficits de balança. O que significa isso? Em valores, nós exportávamos menos do que importávamos. Então, com essa política desenvolvimentista, né, iniciada com Vargas e depois, né, conduzida adiante por outros presidentes e governos, nós tivemos um incremento da nossa economia. A indústria se estabelecendo definitivamente, né? E assim nós não precisávamos mais ter essas importações, porque nós substituímos essas importações por produtos feitos no Brasil. E assim sendo, o Brasil, né, se tornou um país industrializado. Ok? Então isso é bacana de chamar a atenção. E aí existem os entretantos, né? Entretanto, para esse modelo funcionar, é preciso ter recurso oriundo de tributos, recursos oriundos, né, do exterior, ou recursos oriundos do capital nacional, certo? E por conta, né, de problemas que nós não vamos poder aqui abordar, porque necessitaria de muito tempo, né, sobretudo nos anos 70 do século 20, né, o governo brasileiro ele não consegue manter esse modelo em funcionamento. Por quê? Porque os nossos cofres estavam vazios, né? O Estado já estava muito endividado. E o que acontecia para piorar a situação? Inflação. Quando existe uma situação em que uma moeda ela desvaloriza, como está acontecendo, né? De certa forma, hoje acontece uma desvalorização da moeda, mas sem inflação. Naquela época acontecia as duas coisas. A nossa moeda desvalorizava e existia inflação, corroía o poder de compra das pessoas, né? Então o Estado não tinha como manter esse modelo em funcionamento. Por quê, galera? Não podemos nos esquecer de uma das grandes máximas do capitalismo, né? A renovação da estrutura de produção, o incremento de novas tecnologias no processo produtivo. Então, se você monta uma fábrica com a tecnologia do século XX, qual é a chance de você sobreviver? Você precisa estruturá-la com coisas novas, com tecnologia nova, né? Se você montar uma fábrica à moda dos anos 1870, que produto você vai fazer hoje em dia? Quanto que você vai produzir? Como que você vai sobreviver, certo? Por isso que é necessário que as empresas sempre estejam buscando uma renovação, tá certo? E para isso é necessário ter capital, ou capital próprio, ou capital oriundo de empréstimo do Estado, dos bancos, etc. e tal. Então, qual foi a saída, né, que o nosso país encontrou na passagem dos anos 80 para os anos 90, sobretudo a partir, né, do governo Itamar Franco e principalmente com o governo Fernando Henrique, que eram governos que estavam, né, acontecendo ao mesmo tempo daquilo que nós vimos, né, do estabelecimento da nova ordem mundial, em que a economia mundial estava mais aberta, em que a filosofia econômica neoliberal era a mais presente. Então, a questão aí seria abrir a nossa economia, né, para o mercado livre, para o mercado global, eliminar barreiras, ok? Eliminar barreiras, todo tipo de protecionismo, quebrar monopólios, certo? Para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Vamos usar o exemplo da telefonia. Eu sempre uso esse bendito exemplo.
Quando eu era menino, para você ter telefone fixo em casa, você precisava comprar uma linha telefônica e era caro. E depois de comprar dessa linha telefônica, você tinha que pagar mensalmente como pagamos hoje. Por que era tão caro o serviço? Porque a Telefônica era uma empresa estatal, a Telesp, perdão, era uma empresa estatal. Era uma empresa do governo do estado de São Paulo e só ela podia prestar esse serviço. Então ela não conseguia, né, difundir esse serviço no estado. Então ela colocava um preço alto, que era para que apenas uma pequena parte da sociedade paulista pudesse ter o serviço, certo? Então é um mecanismo usado na economia. Então você aumenta o preço do produto para que apenas determinadas classes, camadas consigam comprá-lo. E mesmo assim o serviço era ruim. Quando vai ter essa abertura, essa eliminação de barreiras, esse monopólio é quebrado. Então as empresas que conseguirem, né, se estruturar, conseguirem a licença do Estado, podem apresentar, prestar o serviço. Então, por isso que nós temos hoje celular da Claro, celular da TIM, celular da Vivo, celular da Oi. Então, são várias empresas que vão ter essa competição, né? Vão tentar oferecer os serviços e aí é uma disputa, né, que vai estar dentro do mercado. Então, nós vamos ter a privatização da Telesp. E quem comprou a Telesp naquele momento foi uma empresa, uma transnacional espanhola chamada Telefônica, certo? Depois a Telefônica foi comprada pela Vivo. Então isso é uma política neoliberal, é uma evidência de uma política neoliberal que é a privatização, quebra de monopólio, privatização, desregulamentação da economia, né? E que nós tivemos aí nos últimos anos, flexibilização das leis trabalhistas. Para quê? Para ser mais fácil contratar. E segundo os empresários, é preciso que se flexibilize mais ainda. Só que aí nós temos que levar em conta que existem interesses, né, conflitivos. Se você flexibiliza as leis trabalhistas, você vai atacar os direitos dos trabalhadores. Então é preciso tentar negociar essa coisa toda. Ok? Então cabe ao mercado, cabe ao Estado, nesse novo Estado neoliberal, regular a economia, né, fiscalizar o mercado, ordenar o mercado. E uma recomendação dessas políticas neoliberais é o Estado enxugar a burocracia, ou seja, contratar menos pessoas, ter menos cargos de confiança, né, que são chamados cargos comissionados, né, privatizar empresas estatais. Então, por isso que vocês escutam muitas pessoas, né? Tem que vender o Correio, tem que vender a Petrobras. Por quê? Porque são cargos, são empresas do Estado, né? São pessoas que o Estado, as pessoas que vão trabalhar nessas empresas, elas têm que ser contratadas pelo Estado, ok? Então, privatizar a Petrobras tem suas implicações, né? Suas consequências. Privatizar o Correio também, ok? Mas aí é mais assunto para outras aulas. Então, fechando essa ideia de Estado neoliberal, né? Então foi com o FHC que nós tivemos a principal evidência, né? Pelo menos no século XX, de um Estado mais aberto, mais com características neoliberais. Como ele estabeleceu uma política, né, o Plano Real, para combater a inflação, ele abriu a economia brasileira para a entrada de produtos. E aí a oferta de muitos produtos fez com que o preço dos produtos ficasse estável. Ele aumentou a taxa de juros para atrair
dólar do exterior e com muita entrada de dólar, o nosso real ele ficou parelho, né? Um por um, durante uns 4 anos mais ou menos, né? O real chegou a se valorizar até mais do que, né, o dólar, ok? Então, isso aconteceu no governo FHC. Com a chegada do Lula no poder, o Lula, em parte, deu continuidade a essa busca da estabilidade econômica, o combate à inflação. Só que, por outro lado, ele, né, de certa forma, ele voltou com políticas típicas intervencionistas, como o PAC, né? Como financiamento a partir do BNDES de programas de aceleração do crescimento. Né? Ele aprofundou o Bolsa Família, então, que é uma política redistributiva, tá certo? Então, é uma evidência de uma política intervencionista, tá ok? Por final, então, na nossa aula, o que o livro propõe para a gente, né? Nós não temos que defender lado nenhum, acho que é preciso ter um equilíbrio, e eu acho que a proposta do livro é interessante. Então, o livro propõe um estado social de mercado. Então, o que seria isso? Né? Uma espécie de meio termo entre essas duas propostas, a intervencionista e a liberal. Nessa proposta, no que diz respeito à economia, a participação do mercado seria maior, certo? Então, maior abertura para o mercado, menos empresas estatais, buscar uma administração racional e o Estado atuando, né, na prestação efetiva dos direitos sociais, numa educação melhor, numa oferta de saúde melhor, né, num investimento maior, por exemplo, no SUS, né, um investimento maior nos transportes coletivos, ou uma parceria com a chamada iniciativa privada, né, um incremento dos meios de transporte ou das ofertas, né, de infraestrutura. E aí vocês vão ver que ela também propõe reformas, né, política, visando a ter uma democracia mais efetiva, a uma diminuição dessa fragmentação partidária, a previdenciária, que já foi parte dela implementada pelo governo Bolsonaro, uma reforma tributária e uma reforma trabalhista. Ok? Então essas são as propostas do livro. Isto posto, meus caros, fico por aqui e até a nossa próxima aulinha, ok?